Continuando o assunto do primeiro capítulo, que nós falamos entre os benefícios e os malefícios da homilética, e agora nós estamos analisando quais são esses benefícios, nós continuaremos então, que um dos benefícios é a ajuda ao pregador. Nós falamos aqui de coordenar melhor as ideias e o raciocínio do sermão, analisando de uma forma racional e de uma forma espiritual essa parceria entre o pregador e o Espírito Santo. Falamos também de conduzir o sermão dentro do assunto, do princípio ao início da pregação. Também, outro benefício que a homilética traz é que o pregador ele vai administrar bem o tempo da palavra de Deus. Ela também, dependendo da situação, ela não pode ser muito prolongada, porque pode cansar o auditório. E outro benefício é que o pregador ele vai se sentir seguro e vai saber o que ele está fazendo. A homilética dá ao pregador maior facilidade para receber a mensagem, entregá-la e saber que esta está fazendo e que ele está fazendo o melhor para o Senhor. A homilética também auxilia a expor melhor a palavra, a analisar melhor o texto, a compreender a importância do uso dessas ferramentas, comunicação verbal na transmissão eficiente da mensagem de salvação. Um sermão melhor preparado é melhor assimilado pelo auditório. Agora nós veremos, de acordo com a apostila, os malefícios da homilética, quando elas podem prejudicar o pregador, prejudicar a sua mensagem. Dentre elas, os malefícios, a acomodação. O pregador passou a confiar mais nas técnicas, então ele vai se acomodar com isso. Facilidade de receber a mensagem e não buscar, deixar de orar, deixar de consagrar, deixar de meditar, de estudar a fundo nas Sagradas Escrituras, e se utilizar apenas das técnicas. O outro malefício é confiar em seu próprio intelecto. É claro que a pregação, o pregador, ele também tem a parte racional, a parte intelectual, mas essa parte intelectual em si só, ela não gera poder de Deus para a salvação daqueles que a ouvem, para a conversão, para arrependimento. Então, a parceria com o Espírito Santo ela é fundamental. Enfatizar demais as técnicas, outro malefício. Enfatiza demais as técnicas, torna-se uma mensagem muito técnica e nada de espiritualidade. Também temos o envaidecimento do pregador, que a própria homilética ensina que o pregador deve ser humilde, não deve confiar somente em suas técnicas, mas ele deve depositar a sua confiança em Deus. Uma coisa importantíssima, a homilética, ela não substitui a comunhão e nem a unção do Espírito Santo. Em comunhão com Deus, andando com Jesus Cristo e o Espírito Santo, transforma a mensagem em poder. E quais são esses caminhos? É a oração, é a unção, é a experiência, é a dependência, é a santidade, a vigilância, fazem um ministério de um pregador prosperar. Helmut Thielicke, ele diz que igreja cheia de vida precisa ter uma pregação viva. Bernard Manning,
Ele diz que é a manifestação, a pregação é a manifestação do verbo vivo, encarnada a partir do verbo escrito, por meio do verbo falado. O pregador não é um entregador de recado, mas um porta-voz de Deus aos homens, salvos ou não, né? A pregação bem-sucedida, ela é a arte de comunicar a Bíblia por meio da instrumentalidade humana com a ação do Espírito Santo. A palavra pregação, ela tem também origem em querigma, que significa proclamação, anúncio das boas notícias da salvação. A mensagem. Vamos estudar agora sobre a mensagem, falar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. O objetivo dela é levar o ouvinte ao arrependimento. Esse é o objetivo da mensagem. A mensagem evangélica é bíblica e ela é uma fonte inesgotável. Os suplementos devem ser provados à luz das Sagradas Escrituras, ou seja, outras bibliografias, quando nós estamos preparando a mensagem, elas devem ser colocadas à luz das Sagradas Escrituras, para ver se elas convergem, se elas estão de acordo com as Sagradas Escrituras. E o mensageiro pode sim se utilizar dessas outras ferramentas, de outras bibliografias, desde que elas estejam dentro das Sagradas Escrituras. Temos alguns problemas. Mensagens neopentecostais, existem nela misturas de doutrinas, que é chamado sincretismo religioso, e também uma mistura de misticismo. É muita revelação e pouca pregação da palavra de Deus. A mensagem, ela precisa ser teocêntrica. Cristo no centro da mensagem. A base dessa pregação é a cruz, é a mensagem da cruz. E a unção do Espírito Santo e de poder. Agora nós veremos elementos técnicos da homilética. Nós já falamos anteriormente sobre a retórica, tá certo? Vamos novamente falar sobre ela de uma forma mais detalhada. Então, esses elementos técnicos da homilética que o pregador pode se utilizar. A retórica é a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e convicta. Uso da eloquência. Então, nós temos a mensagem sacra, temos a narração, temos a interpretação, temos a argumentação e temos a aplicação da mensagem. A retórica também tem o significado de arte de persuadir, de falar bem usando todos os meios e recursos da linguagem, fazendo efeito nos ouvintes. Convencimento. Claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós somos a ferramenta para esta mensagem. A retórica, ela foi e ela é usada em tribunais, escolas e para difundir a religião. Então, esta é a retórica, certo? É a arte de falar bem em público. A oratória também tem sua similaridade, e também é a arte de falar em público, mas de uma forma elegante, precisa, fluente, atrativa. Muitos pregadores são estudiosos, são homens de oração, mas falham quanto à elegância e à fluência na pregação. Francis Bacon, um filósofo inglês, ele tem a seguinte frase, escreveu a seguinte frase:
O homem que lê e é cheio, o homem que lê é cheio, o que escreve é exato e o que fala é pronto. Né? Um resumo aí do que seria essa oratória. Né? Vamos então aqui ver as divisões da oratória, certo? Que é o falar em público, com elegância, com precisão, né? E que atrai a atenção das pessoas. Então nós temos algumas divisões. Nós temos a oratória acadêmica, o nome já diz, né? Utilizada em universidades, grêmios literários, academias, né? Nós temos a oratória forense, já citamos aqui, é usada em tribunais para defender ou acusar alguém. Né? Nós temos a oratória política, que é uma eloquência parlamentar, diplomática e popular. Temos a oratória religiosa, difunde a religião através da pregação. Né? E nós temos a oratória popular, essa é usada sem nenhum método, sem nenhuma erudição. Né? Mestres da oratória ao longo da história, né? Grandes mestres. Nós tivemos Cícero, que foi o maior orador romano, Quintiliano, né? Que veio depois de Cícero, ninguém superou. Depois de Cícero, ninguém o superou Quintiliano. Né? Nós temos Demóstenes, maior entre os gregos, dizem que tinha dificuldade de falar. Demóstenes, segundo a história, né, dizem que ele era gago, né, mas com muito esforço e com muito treino ele conseguiu e tornou-se um expressivo orador. Né? Tipos de orador. Vamos aqui ver os tipos de orador que nós temos. Fala muito sobre nada. Né? Esse tem pobreza de conteúdo, esse tem pobreza da Bíblia Sagrada. Exagerado, né? Exploração da cultura, excesso de citações, discurso cansativo. E nós temos também o objetivo, né? Comunica mais em menos tempo. Tá? A eloquência. Eloquência, falar bem, convencer por palavras. Né? A eloquência faz com que a alma do mensageiro se comunique com a alma do receptor. Né? Lacordaire, quem citou isso. Né? Convencer a razão mediante o raciocínio. Tá? Além das palavras, gestos, olhares, fisionomias, o exemplo persuade. Então, o pregador tem que usar da comunicação verbal, da comunicação corporal, né? e de todas as técnicas, tom de voz, né? Usa de todas essas técnicas para fazer com que a mensagem de Deus, né, em parceria com o Espírito Santo, possa chegar aos ouvidos do auditório e o próprio Espírito Santo trabalhar no convencimento, levando essas pessoas ao arrependimento. Né? Nós temos, já adiantei, mas vou repetir novamente, né? Outras maneiras de se convencer. A força moral, né? Força moral, ela está relacionada aos princípios e doutrinas, às regras fundamentais. Né? Nós já vimos a base da pregação dos discípulos, certo? Que era o Cristo do Antigo Testamento, o Cristo que veio, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que virá buscar a sua igreja, convite ao ouvinte ao arrependimento e à conversão a Cristo Jesus. Esses são os princípios e as doutrinas. Né? Nós temos também a maneira de convencer. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas nos seus conceitos, né? A palavra eloquência aqui, né? Do convencimento, também é pela força e é utilizado nas guerras, né? Imposição da força para fazer com que as pessoas sigam aquilo que aquela pessoa prega. Né? Nós temos a força pessoal, que são influências psicológicas. Nós temos a força social, que são os costumes, as normas, as regras. Essa está relacionada ao direito.
Nós temos a força verbal, né? A fala ou a escrita, que é a retórica, e nós temos a força divina, né? O convencimento pela força divina. Essa é pelo Espírito Santo. Né? Elementos de comunicação pessoal que tornam um pregador eloquente. Né? Que elementos são esses? Primeiro, interar-se bem do assunto, explorar bem o uso das palavras, né? E entre elas tem a propriedade, conhecimento exato, etimologia, semântica, que é o significado atual, né? Significado contextual, que é a síntese, né? Ele deve ser um amigo da gramática. Disposição, ordem lógica e psicológica, né? São elementos da comunicação. Fluência, facilidade de pronúncia. Elegância, conhecimento da língua. Criatividade, boa dicção, articular corretamente a voz. Né? Um pregador que ao tempo inteiro gritando, ou um pregador que fala bem baixinho, né? Isso cansa o auditório. Emoção. A mensagem, o comunicador da mensagem, ele tem que vibrar. A mensagem tem que ser viva, abundante, alegre, né? Tem que haver esperança. Não deve não comunicar vida, pelo contrário, tem que comunicar vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? E deve expressar, sim, vitórias. Né? A mensagem é a vitória de Cristo na cruz do Calvário para a sua igreja. Né? Outros elementos também tem que ter uma vida espiritual, unção, presença e poder do Espírito Santo. Né? A homilética, ela depende, novamente, né? A homilética, ela depende da ação do Espírito Santo. Né? Depende da ação do Espírito Santo. Antes da homilética, buscar a Deus, antes de abrir a Bíblia, antes de preparar o sermão, antes de entregar e depois de tê-lo pregado. Né? Deve-se buscar a Deus, né? Pedir a Deus que mande a mensagem. Ao ler as Escrituras, pedir a Deus que revele a mensagem. Né? E ao pregar, estar sempre entronizado com Deus, pedindo para que o Espírito Santo trabalhe. E ao término, agradecer, louvar a Deus e reconhecer total dependência e que essa mensagem faça efeito na vida dos ouvintes. Isso é de fundamental importância para o pregador. Elementos da comunicação da homilética. Propagar a salvação através da comunicação. A mensagem pregada é a verdade eterna e transformadora para um mundo que precisa de mudança de vida, de valores, natureza. Só a palavra pode produzir, só a palavra de Deus pode produzir essas mudanças na vida do ouvinte. Né? Então, dentro dos elementos da comunicação, da homilética, nós temos a voz, né? Que é o meio mais precioso, o principal veículo. Claro que nós temos as pessoas que são surdas, né? Mas nós temos hoje nas igrejas os intérpretes de língua, né? Que fazem esse trabalho tão abençoado. Certo? Proporcional à distância dos seus ouvintes, né? Adequar a voz aos ouvintes, certo? Por exemplo, você vai gritar se tem os ouvintes próximos de você. Né? Temos também outros recursos, né? Ampliação da voz, temos recursos naturais, certo? E dentre esses recursos naturais nós temos o timbre. Tem o timbre médio, o não agudo, nem grave e nem rouco, nem nasal. Né? Tem que ser um timbre médio, certo? A dicção, né? Som correto da voz, pronúncia correta das palavras, certo? Cadência é a variação de tons, né? Sonoridade, audível, melodioso,
cheio, harmônico, bonito e agradável. A intensidade, a qualidade de atingir a todos esses tons, né? Nós temos também os recursos técnicos ambientais, que é a acústica, tá? No local onde você está. Nós temos também os recursos técnicos eletrônicos, né? Som, certo? Dentro também da voz, nós temos a expressão corporal, né? A expressão corporal, ela fala da maneira de falar, de se vestir, de se manter no púlpito. O pregador deve evitar gesticulações exageradas e também deve evitar ficar estático no púlpito, né? Temos o estilo do pregador. Estilo haste, vareta, pontiaguda, né? O significado da palavra estilo, né? Estilos, que é arte, vareta, pontiaguda, né? Riscava ou escrevia nas placas de cera ou de barro, né? Forma gráfica de cada escritor em expressar seus sermões escritos ou falados, né? Então, cada pregador tem seu estilo, né? Comunicação física, expressar um sermão através do corpo. Então, a postura, a elegância, a educação. Ao subir na plataforma, como é que o pregador deve se portar, né? Pés no chão, evitar conversas, não demonstrar ansiedade e tensão, evitar tomar água antes de pregar, e não seja relaxado nem nervoso, não transmitir altivez e orgulho, tome o lugar com calma e naturalidade. Dê uma pausa antes de começar a falar, olhar bem para o auditório, agradecer à igreja e ao pastor pelo convite e a oportunidade. Não prometa algo que você não possa cumprir, como, por exemplo, prometo que vou ser breve, né? Mãos, braços e pernas. Ele não deve se portar como um lutador de boxe ou de karatê, né? Não deve esmurrar a Bíblia nem o púlpito, não se apoiar no púlpito, evitar apontar o dedo para o auditório, apenas as suas pernas, né? Pode estar muito abertas, né? Ou cruzadas de forma extravagante. Ele deve evitar mãos nos bolsos, braços cruzados, corpo apoiado sobre o púlpito ou a cadeira, né? O seu olhar ele não deve fixar o olhar por muito tempo em um só ponto. Ele deve olhar para as pessoas, mas está alternando esse olhar de forma paulatina, né? As suas roupas sem extravagâncias, limpas, bem passadas, calçados, né? Bem engraxados, unhas limpas, cabelos penteados, cortados. Deve se cuidar, né, com relação ao suor forte, a falta de higiene bucal. Tem a expressão facial, né? Então, deve haver um equilíbrio. Sem muita seriedade, né? Não deve transmitir um semblante abatido, tá? Não deve ser com a cara trancada, fechada, né? Isso tudo deve ser corrigido. Ele deve comunicar a alegria espiritual. O pregador precisa comunicar a alegria espiritual, né? A ética no púlpito. Temer e tremer. O pregador tem que temer e tremer diante de Deus, diante de uma grande responsabilidade, né? Coisas que ele não deve fazer para comprometer a sua postura. Então, chegar atrasado ao culto, apertar a mão, sair cumprimentando a todos, conversar e se locomover durante o culto, molhar o dedo na língua para virar
as páginas da Bíblia Sagrada. Limpar as narinas escandalosamente. Estou falando de coisas que ele tem que evitar, para ele não comprometer a postura dele, né? Ficar lendo ou fazendo anotações enquanto estiver no púlpito para o momento da pregação. Então, ele já deve vir com a palavra pronta, de casa, né? Que Deus confirma a mensagem. Falar e pregar de olhos fechados, isso ele deve evitar, irmãos. Forçar os ouvintes a fazer uma decisão, a decisão ela é espontânea, né? Repetir vícios de expressão como né, tá, né, e etc. Repetir desnecessariamente, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, o tempo todo durante a pregação. Né? Contar gracejos, anedotas ou usar vocábulos vulgares. Isso tem que evitar, irmãos. Erros na postura. Muito espaço entre as pernas, lutador de boxe, revisando, né? Mexer muito a Bíblia, gravata, bolso, balançar enquanto prega, parece que vai voar, né? Bater a Bíblia no púlpito, isso tudo tem que ser evitado. Erros que são comuns e que precisam ser evitados na pregação do Evangelho. Olha, quando ele chega e fala, de mim eu não tenho nada, né? Eu não sei falar, sou pó e cinza, não precisa disso, irmãos. Isso deve ser evitado, né? Na comunicação do Evangelho. Não coçar-se principalmente de modo inconveniente. Não precisa nem comentar sobre o assunto, né? E por último, ele tem que ser original, ele não tem que estar imitando outros pregadores. Deus entregou o ministério a ele e pronto, né? Ele deve ser original na sua pregação. Amém, meus irmãos? Então, está terminado o capítulo de número 1. Próxima aula veremos o capítulo de número 2 em 2 partes. Deus abençoe os irmãos.